Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissa e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje eu trago para vocês o testemunho de uma irmã que compartilhou um sonho muito forte sobre o arrebatamento da igreja. Será que temos vivido de acordo com o que o Senhor espera de nós? Esse sonho nos leva a pensar sobre essas questões e nos aproxima ainda mais de Deus. Eu oro para que o Espírito Santo fale com você através desse vídeo. Amém? Olá, boa tarde, gente. Paz do Senhor para todos. Quero contar para vocês um sonho que eu tive. Peço desculpa antemão. Eu não sou uma pessoa que gosto de fazer esse tipo de coisa, de estar gravando nada. Tenho dificuldades, mas eu acho que é importante entregar essa palavra aqui, porque para mim foi um sonho de revelação. E eu quero falar para vocês. Eu sonhei que eu tinha ido. Eu moro na Argentina vai fazer 26 anos agora, o mês que vem. E eu sonhei que eu tinha ido para o Brasil para vender uma propriedade que eu tinha no Brasil. No sonho eu sei até o preço da propriedade. Era R$ 35.000. E em realidade eu não tenho mais propriedade no Brasil, mas no sonho eu tinha. Então eu chegava no Brasil e eu precisava do número do documento do meu pai. Só que meu pai, no sonho, estava vivo. E meu pai faleceu em 30 de novembro, não, de agosto de 2007. Já faz muito tempo que meu pai faleceu. Só que no sonho meu pai estava vivo. E eu precisava do número do documento dele, porque o terreno estava com o número do documento dele. Então, eu conseguia fazer o trato da venda da casa e tudo, estava tudo ok. E aí eu ia no supermercado comprar umas coisas para trazer para meus filhos, porque tem coisas que eles gostam, então eu fui comprar. Nesse que eu entrei no supermercado, ele era um supermercado pequeno, mas estava super lotado de comida. E eu saía do supermercado e dizia, eu não preciso comprar nada, eu tenho já tudo. Então eu voltava de novo no supermercado, porque eu lembrei que sim, que eu queria comprar umas coisas que meus filhos gostam. E aí eu ia até minha mãe, depois que saía do supermercado, e dizia para minha mãe, mãe, se acontecer alguma coisa e não houver comida, e ficar difícil tudo, e eu já não estiver mais aqui, eu comprei 2 bolsas de comida. E a senhora sabe que já está guardada a comida. Aí eu falava para minha irmã, que estava com mãe, minha irmã, Marta, e eu dizia, Marta, lembre-se que eu tenho 2 bolsas de comida se eu já não estiver aqui, se eu já tiver ido. E se acontecer alguma coisa, eu falava para ela e para minha mãe. E então eu ia embora. E eu simplesmente estava em Estados Unidos. Eu saía desse ambiente onde eu estava e eu chegava em Estados Unidos. Só que eu não estava em uma casa, eu não estava em um apartamento, eu estava como que nos aires. E aí eu via uma avenida bem grande, e nessa avenida tinha um edifício onde tinha uma serpente, o couro de uma serpente preta, grande. Era assim, enorme, era um monstro. E eu só via eu só via a cabeça dela e parte do corpo. Por quê? Porque havia outro edifício ao lado, aonde tapava o corpo. Então eu só me movia para o lado. Era como que eu estava em espírito. Eu me movia para o lado e para ver de trás do outro edifício que tapava o corpo da víbora, da serpente. Ela era preta, tinha uns dentes horríveis. E quando eu olhava assim, o corpo dela era muito grande, muito grande. Ele era tão grande que ele fazia uma curva. Ele era enorme. E havia do meu lado um ser que eu não via ele. O ser estava do meu lado e ele dizia que a serpente, o monstro, já ia começar a governar, já ia começar
a liderar. É exatamente as palavras que eu escutei, e não sei de quem foi que estava do meu lado, que falava, não sei se era um anjo, se era Cristo, não sei quem era. Sei que alguém falava do meu lado, que já ia começar o governo da serpente, do monstro esse. E então eu ficava assustada, muito assustada. Quando eu acordo, aí eu acordo. Isso foi antes de eu acordar. Aí eu venho, preparo meu café da manhã. Eu acordei já orando, né? E pedindo a Deus discernimento e sabedoria para entender esse sonho tão estranho que eu tinha tido. Porque o sonho dizia que já ia começar o governo da serpente, o liderazgo. E eu sabia que esse era um sonho de revelação, porque falava algumas coisas que não era normal. Mas eu não estava entendendo ainda o sonho. Então eu levanto e começo a preparar meu café da manhã, porque eu preparo todos os dias e me sento para ler a Bíblia. E eu pedi a Deus que Ele me confirmasse se o sonho que eu havia tido, se era uma revelação e se eu tinha que gravar. Então a primeira coisa que eu vou olhar no meu celular, que hora é, e em realidade eu não fui ver a hora, eu fui ver, era as 2, porque eu já sabia que hora era, né? Senão que depois, antes de sentar na mesa, eu fui ver na pantalla do meu telefone a hora e se tinha alguma mensagem, por as dúvidas, né? Aí tinha uma mensagem que dizia que agora exatamente a palavra que dizia eu não sei, eu sei que dizia mais ou menos assim, que eu tinha que levar adiante o sonho, mais ou menos isso a palavra, exatamente eu não lembro, gente, deveria ter anotado para falar para vocês que foi que dizia na pantalla do meu celular, que foi de um pastor muito conhecido do Brasil, que eu sigo ele. Então, Deus me confirmou na Bíblia, eu não vou ler, mas eu vou deixar para vocês, porque senão vai ficar muito extenso o assunto aqui da Bíblia. Eu só sei que o Senhor me entregou 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é onde é muito conhecido por todos os irmãos que lê a Bíblia, que é a vinda do Senhor, né? Porque diz assim, eu vou ler só vou ler um pedacinho, porque foi em 2 Tessalonicenses e 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13 até o verso 5, até o capítulo 5, até o verso 11, do primeiro, voltando a falar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 18, e continuou do verso 5, do capítulo 5 até o 11. E depois o Senhor me fez olhar para o lado assim, direito, em 2 Tessalonicenses, e saiu a manifestação do homem do pecado. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Leia vocês na Bíblia de vocês. 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18, que é a vinda do nosso Senhor, que diz: tampouco queremos, irmãos, que ignores acerca dos que dormem. Na hora que eu estava lendo isso, eu tive no momento um discernimento que os que dormem era a igreja que estava dormindo, que como que ia haver um despertar para muitos. Aí que diz bem assim, para que não entristeçais os outros que não têm esperança, para que não fique triste como os que não têm esperança, né? Diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também trairá Deus com Jesus aos que dormiram com ele. Pelo qual dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós que vivemos e que havemos ficado até a vinda do nosso Senhor, não pereceremos aos que dormiram. Porque o Senhor mesmo, com voz de mando, com voz de arcanjo e com voz de trompeta de Deus, descenderá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitará primeiro. Logo, nós que vivemos, que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles
nas nuvens para receber o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, alentaos uns aos outros com esta palavra. E dando continuidade no 5, diz assim, porque acerca do tempo e das ocasiões, não tem necessidade, irmãos, que os escreva, porque nós sabemos perfeitamente o dia do Senhor, o dia que o Senhor virá como ladrão de noite, que quando diga paz e seguridade, então virá sobre eles destruição repentina como a de dores da mulher encinta e não escaparão. E aí vocês podem dar continuidade. Leiam na Bíblia de vocês, porque eu estou tratando de traduzir o melhor que eu posso de espanhol a português. É muito conhecido, é 1 Tessalonicense, mas o Senhor fez eu entender na Bíblia que o sonho que eu tive estava falando do governo de Satanás, que já vai começar. E aí disse a manifestação do homem do pecado, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Eu gostaria de pedir para vocês que leiam na sua Bíblia e peça discernimento ao Espírito Santo. Eu não sou dona da palavra e nem dona da verdade, mas eu digo para vocês que para mim, o sonho que eu tive, que uma irmã terminou de me fazer entender que eu tinha esquecido, eu estava, como se diz, acordando ainda, né, com o sonho que eu tive. Para mim foi profético, porque a voz que falava perto de mim, que me deixou segura que era profético, foi porque ela dizia, o governo da besta já ia começar, do monstro. Na verdade, exatamente as palavras, eu não lembro. Por quê? Porque eu vim de viagem e, lamentavelmente, eu não trouxe meu caderno que eu faço anotações e sonhos. E eu estou carente de papel aqui onde eu estou. E isso não é desculpa, né? Eu vou sair e comprar um caderno. Agora que eu lembrei que eu posso sair e comprar. A coisa é que eu tive esse sonho e a voz dizia para mim que já ia começar o governo da serpente, né? E serpente é Satanás. E aí em 2 Tessalonicenses fala disso também. Capítulo 2. Leiam na sua Bíblia e peça discernimento ao Espírito Santo, para ver se ele testifica que esse sonho é um sonho profético. Eu, sinceramente, eu estou entregando ele aqui no YouTube, da forma que eu ainda lembro, porque os sonhos, lamentavelmente, eu digo porque eu escutei várias pessoas, e até mesmo na Bíblia, passa que as pessoas não lembram com claridade tudo, não na Bíblia, né? Muitos irmãos podem não lembrar com claridade, e depois vai passando os dias e o sonho vai como que vai se formando melhor. No meu caso, eu anoto. Agora eu anoto porque o Senhor me pediu que eu anotasse, né? Com a palavra de Deus, Ele pediu que eu anotasse. E é isso. Se esse sonho, peça ao Espírito Santo que testifique se ele é veraz, se vocês recebem ele como um sonho profético. Eu peço perdão a Deus por se estou falando alguma coisa erroneamente e se isso não é um sonho para eu publicar. Mas eu preferi publicar porque até uma irmã que me ajudou a lembrar que a serpente é Satanás, ela falou que ela sentiu no coração dela que eu gravasse esse vídeo. E assim eu estou gravando. Peço a Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que abençoe a cada um de vocês. Feliz dia para todos. Irmãos amados, esta foi a mensagem. Se ela falou ao seu coração, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário.
Reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados e o Espírito Santo de Deus habitasse em mim. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal, 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso Espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.